Sim, sim. A Saber Viver Lisboa TV encontra-se na Culturgest e veio conhecer um pouco do trabalho desenvolvido por António Pedro, o autor da peça de comentário Sopa Nuvem. Muito boa tarde, António, como está? Boa tarde, estou bem. Pronto, António, eu queria antes de mais agradecer o convite da Culturgest em primeiro lugar e da Caótica para estar aqui convosco, para conhecer um pouco do vosso trabalho na peça de comentário Sopa Nuvem, que eu sei que tem um conceito totalmente diferente. António, enquanto encenador, não autor, portanto, enquanto autor da peça, eu penso que fará todo o sentido tentar, de facto, fazer digamos assim, um BI da peça. Eu sei que tem um conceito totalmente diferente, apoia-se mesmo em dados verosímeis, não é? Portanto, é verídica. O que é que nos tem a dizer sobre Sopa Nuvem? Bom, tenho a dizer que é uma, como lhe chamou e bem, é uma peça de documentário, é uma espécie de documentário ao vivo, ou de filme ao vivo, embora possa haver outras definições. Sim. E, portanto, ele partiu da ideia de fazer um filme sobre uma pessoa normal, vulgar, um funcionário público. No caso, o meu pai. E depois a ideia ficou muito tempo na minha cabeça, até que houve a oportunidade de fazer este espetáculo para famílias, e o tema estava muito forte, precisava mesmo de fazer o filme, e o filme transformou-se nesta espécie de filme ao vivo. Portanto, eu estou em cena com o Gonçalo Alegria, que está ali junto ao computador, e ele opera o vídeo e o som do espetáculo, e, ao mesmo tempo que me dá contracena, ou seja, está comigo em minha casa, não é? E tudo começa connosco a fazer música para uns filmes Super 8. Temos ali o equipamento musical, não é? Temos ali o equipamento musical e temos aqui o projetor Super 8, e é assim que começa o espetáculo, com projeção mesmo deste projetor Super 8. E depois, digamos que é um thriller, foi uma brincadeira com um thriller gastronómico, não é? Gastronómico, porque digamos que este documentário é agarrado por um mistério, digamos assim, que é como é que seria a receita de uma sopa que o meu filho se lembra muito bem que o meu pai fazia, digamos que era a sua recordação mais forte do avô, era aquela sopa. Sim. Portanto, e ele começa com o Skype em que ele está em casa da mãe e me telefona a pedir a sopa, e eu começo a investigar, e, portanto, e nesse caso, portanto, aqui as paredes da minha casa transformam-se de várias maneiras em ecrãs que me levam daqui para fora à procura da receita. Pronto, e eu, ao procurar a receita, não encontro só a receita, não é? Encontro também memórias, memórias, a perca do meu pai, a aceitação dessa perda, e pronto, e é isso, e portanto acabo por ir construindo a narrativa. A narrativa, sim. E depois no final a receita é encontrada, e acabamos todos a comer sopa, espectadores e nós, a equipa, não é? António. José Maria. José Maria, estás aqui? Alô? Peraí, como é que é isto? Alô, Zé Maria? Tá? Sim, vai. Alô? Então? Está Alô? tudo? Então? Tudo bem? Sim, olha, a minha pergunta se és tu que me vens buscar ou se é ela que me leva aí a casa. Eu não posso ir aí buscar, não há problema. Vou um bocadinho mais tarde, Ok. porque eu estou com Mãe, ela vai me vem buscar. Ok. Então e a sopa? Qual sopa, Zé Maria? Estou a ver agora. A sopa do avô, não digas que já te esqueceste. Tu prometeste-me. Zé, mas eu, quer dizer, eu não sei essa receita. Depois também agora não consigo... Pai, nós já falámos várias vezes sobre isto. É uma sopa de feijão, é fácil. Ok, é fácil, eu já prometi e vou fazer a sopa. Tá? Tá. Estás contente? Tá. Ok, tá. Vá, até logo. Depois passa aí mais longe. Tá, tchau. Como é que surgiu esta ideia, António, de facto de aplicar ou de utilizar vivências familiares ao seu trabalho enquanto escritor, encenador? Como é que surgiu esta ideia de facto de fazer um espetáculo documentário, não é? Algo mesmo verídico e onde até os próprios espectadores são convidados a provar a sopa que no fundo resgata memórias familiares, não é? Eu acho que se nós não falarmos das coisas que nos são mais próximas, falamos que
falamos do quê, não é? Portanto, quer dizer, ou seja, eu acho que quando conseguimos falar Sim. das coisas que nos são mais próximas, mas sem ficarmos só voltados para dentro, mas quando isso depois faz um espelho para fora e amplifica, Sim. não é? Do individual para o universal, pronto, acho que essa maneira de, pronto, identifico-me com essa maneira de fazer arte ou de contar histórias, e esta história era uma história que eu tinha, pronto, eu queria mesmo fazer Claro. isto, não é? E pronto, dada a relação que tinha com o meu pai, o desaparecimento dele prematuro e inesperado, etc. Portanto, há uma maneira eu tinha que fazer isto. E como surge ser uma peça, tem a ver com as condições materiais, ao fim e ao cabo, se quiser. Eu tinha a ideia de um filme, mas depois o que houve a oportunidade de fazer foi um espetáculo. E de repente as coisas casaram-se de uma maneira muito feliz, se calhar até mais feliz do que se tivesse sido só um filme. Aqui estamos mesmo com as pessoas, partilhamos, estamos juntos, comemos da mesma sopa, portanto é uma coisa... Genuína. Tem ritual, não é? Tem gente à volta, isso é bom, não é? Podemos falar de um regresso, não querendo fazer arquétipos, mas nestes tempos mais conturbados podemos de facto falar do estímulo ao regresso às origens, mesmo quando as pessoas já partiram. O que é que lhe parece? Porque estão em causa também valores familiares, não é? O resgate também da memória de entes queridos que já partiram e a partir da Regresso às comunicação. origens. José Gonçalo, o que é que dizes? Em termos sociológicos, exato. Porque eu acho que é sempre importante também relacionarmos com a sociedade em que Não, nós... não é? Acho que este espetáculo, O que é que lhe mesmo parece? fora de um tempo, como diz, conturbado, continuaria a ter uma ressonância, porque trata Sim. de coisas que são transversais a todo o tempo e a todos os, como é que eles dizem, zeitgeist. Portanto, houve sempre avós, houve sempre netos, haverá sempre pais e haverá sempre as relações que ligam essas três gerações. Portanto, acho que é por aí. Ok, muito bem. E falando na questão do cinema, que eu sei que há não sei se é um ato completo ou uma cena, não percebi bem, mas queria perguntar, a questão do cinema, quando no press diz que de facto que há uma parte do espetáculo em que de facto no palco há a realização de cinema... Cinema ao vivo. Ao vivo, Sim, exato, ao sim. vivo. Em que meandros? É a partir das tecnologias e a partir também do Skype? Não, digamos que todo o espetáculo é habitado por isso, não Sim. é? Ou seja, São as entrevistas, não só às tais tias. são as entrevistas também, mas são quando eu digo ao Gonçalo vou-me embora. Sim. E de repente começa a tocar uma música e começa-se a projetar um carro, portanto o para-brisas, não é? A ver-se a minha viagem, portanto eu já estou ali e nesse momento estamos a fazer cinema, eu estou a tocar mas já não estou aqui, estou ali. Exato. E portanto isso é uma maneira de fazer cinema, não é? Acompanhar a minha viagem. Exato. Depois eu chego, encontro aquela gente toda que eu fui a procurar, as tias e uma namorada do meu pai e uma amiga e não sei o quê, e falo com eles, só que eu estou em cena e eles estão no filme. Portanto é uma maneira também de relacionar com o ecrã de uma maneira viva, não é? Quer dizer, há o ecrã Sim. que está a projetar coisas e eu estou aqui ao vivo a falar com o ecrã. E depois há outras coisas, depois de repente vou comprar feijões e saio mesmo de cena e entro mesmo do filme. E o Gonçalo que está aqui telefona-me para eu não me esquecer de lhe trazer uns cheetos porque ele quer comer e fala comigo e eu respondo dali. Sim. Portanto, sempre que não foi forçado, mas Sim. esta relação do cinema com a cena, com o teatro, se quisermos, Sim. ou com as artes vivas, com as artes performativas, interessa-me explorar isso, portanto, e procurámos aqui fazer isso, mas não procurámos forçar, foi uma Claro, coisa natural, relaciona-se, portanto, há muitas maneiras em que acontece aqui Sim. cinema ao vivo, e também se quisermos isto há um bocadinho aqui de estar a ver, há vários planos, há uma ideia de montagem, se quisermos, Sim. na própria concepção do espetáculo, uma ideia de montagem cinematográfica. E em relação à vossa presença em França, entre outros países, e o seu reconhecimento já há algum tempo, portanto eu sei que o vosso percurso no que diz respeito a esta peça de comentário começou a dar frutos em França, penso que foi em 2011, 2012... Não, o espetáculo é criado em 2011 no CCB. Ok, sim. E depois em 2013 fomos a um festival, pela primeira vez, a um festival... Onde foram premiados.
Não, esse fomos premiados com muitos contratos, uma grande muito turnê. bem. Pronto, e depois nessa turnê é que Sim. fomos, no que foi a tal turnê grande, fomos lá várias vezes, não é? Fizemos Sim. 63 espetáculos, 63 apresentações, em vários festivais, e num dos festivais que foi o Momix ganhámos o prémio do melhor espetáculo, que ficámos muito contentes, surpreendidos também, porque havia muitos espetáculos e muito bons, e de todo o mundo. E, portanto, ficámos contentes, claro. E Quais foram as justificações em termos artísticas? Foram dadas algumas justificações, alguns argumentos para, de facto, alicerçar a escolha deste prémio ou a atribuição deste prémio? Pronto, eu sei que não fica, que também tem a vossa modéstia, não é? Mas, de qualquer forma... eu não sei, sinceramente, responder a Não- isso. Não, eu acho que teve a ver A crítica, o que é que valorizou? A crítica salientou muito a verdade, a emoção, a profundidade, Sim. mas ao mesmo tempo a leveza, não é? Portanto, como eles diziam, muitos sorrisos, mas também muita emoção. Sim. Que há esses dois lados, não é? O espetáculo Claro. tem muito humor, Sim. mas também deixa as pessoas comovidas, em partes diferentes, de igual maneira, digamos assim. E eu acho que o que desconcertou um bocado, porque não foi unânime lá, as pessoas que Sim. tiveram uma reação um bocado, ficaram sem perceber muito bem que objeto é, porque é um objeto de facto um bocado difícil de classificar. Nós estamos em cena, Sim. portanto há elementos do teatro, mas ao mesmo tempo a gente desconstrói muito essa coisa do teatro, não há um início muito marcado, não há fim, não há palmas, quer dizer, não há fim. Há fim, mas não há aquela coisa de agradecer e acabou e agora as pessoas batem palmas. Há uma espécie de contínuo, Sim. não é? Eu e o Gonçalo estamos aqui a divertir-nos, as pessoas entram, passam um momento connosco e depois vão-se embora. E nós continuamos por aqui. Portanto, é um bocado esta a ideia. E mesmo o trabalho de ator que nós fazemos é um trabalho muito próximo Acaba por ser também próximo do cinema. É próximo do cinema porque não é nada teatral, não é? A gente fala como estamos aqui a falar, consigo, e com um com o outro. E eu, para dizer, estava a dizer que eu sou o autor do texto, eu não tenho texto. Eu sei para onde é que tenho que ir, tenho um esqueleto, mas eu não tenho, por exemplo, em português, não tenho o texto escrito sequer, não é? Portanto, vivo desta naturalidade e isso acho que se desconcertou algumas pessoas, conquistou algumas pessoas do público e também por estarmos fora do circuito Sim. habitual destes espetáculos em França, levámos um espetáculo também muito, pronto, talvez pouco usual, não é? António Pedro, eu sei que é o responsável, não sei como dizer, mas é o criador da Caótica. Sim, eu e a Caroline Bergeron. Sim. Que se define como, portanto, a Caótica é uma companhia de teatro ou não podemos... Sim, de fazedores a gente no site Como tem é que- fazedores de espetáculos, digamos assim. Não há mas, rótulos, não é? Exato. Quer dizer, nós fazemos espetáculo, ou criamos objetos artísticos, digamos assim, que misturam, portanto, muito especialmente, mais Sim. especificamente, misturam muita coisa, não é? Daí o nome Caótica, que tem mais a ver com aquele É caos eclético. inicial em que tudo estava junto e presente. Portanto, até uma vez tínhamos isso na sinopse. Sim. Não é? E depois é que as coisas se separaram, não é? Sim. E nós os dois, os nossos espetáculos, os nossos objetos artísticos são sempre uma mistura de muitas áreas diferentes. E que áreas são essas? Podemos saber Sobretudo, algumas? da minha parte, o cinema e a música, Ok. e da parte da Caroline, o teatro de marionetas, as artes plásticas, a escrita também, a literatura, portanto ela escreve muito, é muito autora, tem muitos, e então é esta mistura, não é? E portanto os espetáculos acabam de ter um bocado, e também há uma mistura muito grande entre ficção e realidade, digamos assim, há esta dupla coisa, e também há um lado que tende para a autobiografia ou para coisas próximas à biografia de cada um, ou à história pessoal, ou a coisas que temos que depois transformar em coisas universais, que não fiquem presas. Que é o que acontece na Sopa É o que Nuvem. acontece na Sopa Nuvem. Passar do individual biográfico para o universal, não é? Exatamente, sim, é isso. Portanto, a Caótica existe há 6 anos, 5 ou 6 anos. Sim. Tem criado espetáculos e oficinas, isso tudo a convite de algumas instituições e festivais. E pronto. E em termos de públicos, quais são os targets mais... Portanto, nós direcionamos sobretudo a público familiar, digamos assim, Sim. ou seja, crianças e famílias, mas também temos alguns projetos só para adultos, pronto, que não incluem as crianças, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, o nosso conceito de espetáculo para crianças é um espetáculo que é perfeitamente para adultos também, só que Sim. começa a poder ser visto mais cedo. Mas, por exemplo, o Sopa Nuvem é um espetáculo, não é um espetáculo para crianças, é um espetáculo para toda todos. a gente a partir dos 6 anos.
Exato, pronto, classifica bastante. António Pedro, não sei se quer deixar mais algum apontamento em relação a esta peça de comentário, em relação ao Sim. trabalho, perspectivas para a caótica. Então, agora a para caótica este vai. ano. Bom, o Sopa Nuvem vai. Lolé, não é? Vai estar em Lolé. Estamos muito contentes porque Sim, diga. um dos personagens principais do Sopa Nuvem, que é o meu pai, nasceu em Lolé. E muitas das personagens que foram filmadas em Lolé. Foram mesmo filmadas lá? Sim, foram mesmo filmadas lá. E eu queria muito ir lá. E que mais? E depois temos convites para fazer o Sopa Nuvem ainda este ano em vários sítios, no Festival Materiais Diversos em setembro, em Tavira, e vamos voltar ao CCB, no Best Of do CCB, em novembro, no final de novembro. E depois ainda temos uma turnê agendada em França e outros convites para Itália, Brasil, etc. Mas que são coisas que ainda estão em... não tenho dados ainda concretos, digamos assim. E aqui a Caótica vai estrear o seu próximo espetáculo, que se chama A Grande Invasão, da Caroline Bergeron, que é uma conferência-espetáculo. Conferência-espetáculo? Conferência-espetáculo sobre o aparecimento de 3 sereias, 2 sereias e um sereio, na Vila de Alcochete, aqui mesmo do outro lado. Isto foi uma situação que aconteceu mesmo, que há uns tempos, está noticiada, apareceu nos jornais e na televisão, e portanto é a pessoa, a Catarina, a Dona Catarina, que albergou este grupo de sereias, que vem explicar o que é que aconteceu e mostrar todos estes documentos, estas fotos com as sereias na Vila de Alcochete. Muito bem. António Pedro, só me resta agradecer esta amabilidade Nada. por nos receber aqui na Culturgest.